gente não tem nenhuma experiência de como a tecnologia transformou como o poder é exercido até hoje. E isso não é à toa, porque as estruturas clássicas de poder e o poder, ele geralmente busca sua autopreservação. Nesse olhar mais geral, seja na constatação de como o poder se estrutura hoje, se reproduz hoje, se protege hoje, eu penso que a tecnologia ela tem um potencial de justamente permitir o exercício cada vez mais descentralizado e distribuído do poder. As teorias democráticas e a forma de se pensar democracias pós-Segunda Guerra Mundial, elas foram estruturadas em torno da representação, ou seja, na construção de representantes, que nada mais é do que a construção de um espaço da menor representante de uma sociedade maior. E esse espaço, obviamente, tem uma previsibilidade e uma forma de se organizar mais simples do que se você levasse a consulta a todo momento para a sociedade como um todo. E isso está muito associado a limitações mecânicas, ou seja, de compartilhamento da informação, de conseguir colher a opinião das pessoas, da população inteira. Então, se adotou esse modelo representativo, uma forma como simplificar a representação da sociedade complexa. Só que isso foi criado justamente nesse momento histórico em que você não... A informação era, de fato, algo muito valioso e que tinha uma circulação difícil, né? As pessoas se comunicavam por carta, num dado momento por telefone e tal. E hoje, no paradigma moderno, em que a informação ela não é escassa, mas agora abundante, o paradigma da representação ele também tem que se reestruturar, se ressignificar, né? Então, um primeiro momento é como é que essa representação ela se inclui mais vozes dentro dessa representação. Eu, diferente de outras pessoas, não acho que a democracia direta é a solução para tudo, porque a democracia direta ela pode, inclusive, ser muito mais perigosa do que a democracia representativa, no sentido de que você não tem anteparos para acessar essa população. E aí pensa naquele modelo panóptico que a gente estava vendo dos algoritmos e tal. Você imagina a população inteira sendo manipulada para ter uma determinada opinião. E aí você justifica com uma legitimidade em que todos dessa sociedade foram... Você pode criar um monstro, uma estrutura de poder tão monstruosa ou maior do que as estruturas concentradas de poder que a gente tem hoje. Então, o que está colocado, posto aí, ou seja, a tecnologia como transformação, é como a gente usa essa abundância de informações que a tecnologia no mundo moderno nos permite, para ressignificar essa representação num dado primeiro momento, e num segundo momento, para distribuir o poder em torno dessas representações. Você tem, por exemplo, tecnologias como blockchain, que elas estruturam redes descentralizadas para o exercício desse poder. Ou seja, uma rede blockchain basicamente significa que você tem diferentes computadores que conseguem se organizar e entrar em consenso sobre uma determinada ação. Ou seja, você não tem um poder centralizado que manda e que diz como as regras devem ser. A própria descentralização, a rede descentralizada tem a autonomia de construir consensos para decidir os caminhos em que ela deve seguir. Só que entre blockchain e estruturas clássicas de poder, existe um abismo. E que eu acho que não vai ser algo natural e tranquilo
essa transformação, esse salto. O sistema político não vai olhar e falar assim, nossa, blockchain faz isso? Que excelente, vamos começar a aplicar, vamos começar a distribuir nosso poder, porque de fato concentrar o poder não é uma alternativa interessante. Pelo contrário, o poder sempre é quase como o poder sempre tende à monopolização, né? Ou seja, a monopolização do poder sempre é melhor para aquele que exercita o poder. Você tem menos risco, você tem mais controle, você tem mais autonomia. Quando você distribui o poder, as coisas ficam muito mais complexas, mais imprevisíveis. Só que pensar numa política inclusiva e numa nova forma de fazer política, numa política que preze pela descentralização e que aproxime o poder das pessoas para que as pessoas sim exerçam sua autonomia enquanto agentes dentro de uma estrutura política maior, ela sim é necessária. Se existe alguma previsão, um desejo para os próximos 20 anos, a forma de se pensar política é justamente como pensarmos e como construirmos uma política que leve a sério a descentralização do poder para que o exercício do poder seja mais democrático. Então, o exercício do poder não está mais na concentração no canal de fato. O poder das ideias e o poder da produção das ideias coletivas para dar direção ao exercício desse poder, porque o poder não é engraçado, porque muita gente acha que o poder, pura e simplesmente, ele é uma coisa ruim. Eu discordo, o poder ele não é em si mesmo ruim. O poder ele é transformador. O poder ele produz coisas. Ele faz com que nós hajamos ou tomemos uma ação frente a uma situação. O problema hoje é que o poder está altamente concentrado na mão de poucas pessoas. Você vê, por exemplo, a reunião do G20 em Hamburgo. Aquilo é uma visão muito pitoresca da dicotomia entre a alta concentração de poder e as pessoas reagindo querer ter sua voz ouvida. Você tem 20 pessoas numa sala definindo o destino de 2/3 da população mundial e que controla 90% da economia mundial. Realmente, essas 20 pessoas têm algum tipo de iluminação suprema para conseguirem determinar de forma democrática, apesar de serem líderes mundiais democraticamente eleitos, digamos assim, mas é democrático que essas 20 pessoas definam os destinos da humanidade? Eu acho que não. Aliás, eu sempre sou muito cauteloso em fazer grandes afirmações assertivas, mas isso para mim é óbvio que 20 pessoas não têm a capacidade sozinhas de definir o destino da humanidade, que, enfim, somos de 7 bilhões de habitantes. Então, como é que a gente inclui essas vozes? E mais do que tudo, incluir as vozes é o primeiro passo. Porque eu acho que, de fato, uma democracia 3.0 está no seu fundamental princípio de a distribuição extrema do poder, ou seja, do poder ser um elemento não de concentração, mas de distribuição entre pessoas que compartilham um bem comum, né?